Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Números. Lá no início da Bíblia, Números, capítulo 20, versículo do 8 até o 13. Glória a Jesus. Números 20, versículo 8 ao 13. Nos diz assim. O 7, diz assim: disse o Senhor a Moisés, aí então o 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Veja só, irmãos, aqui nós lemos um texto que nos explica o porquê que Moisés, mesmo tendo sido usado grandemente por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, não entrou na terra prometida, mas morreu antes. Algumas pessoas dizem, como que Moisés, por que Deus fez isso com ele? Sendo que ele, através da vida de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus enviou as 10 pragas ou 10 maravilhas sobre o Egito. E então algumas pessoas não entendem o porquê que Moisés foi proibido por Deus de entrar na terra prometida. E eles já estavam então pertinho, da terra, mas quem Deus usou para fazer o povo entrar na terra foi Josué e não Moisés. E antes então Moisés foi recolhido por Deus, Deus tirou a vida de Moisés, então Moisés morreu e não foi permitido a ele entrar na terra prometida ou a terra de Canaã. E aqui nós vimos o porquê. Moisés, em toda a trajetória dele, para tirar o povo do Egito, ele enfrentou muitas dificuldades com o povo, porque o povo era murmurador. O povo reclamava, e reclamava demais. E Moisés deve de ter passado uns momentos bem difíceis, E tanto que eu sempre comento, quando eu chegar na glória, claro que eu quero primeiro ver Jesus, mas Moisés é um dos que eu tenho curiosidade de ver e dizer: olha, parabéns, Moisés, porque a tua luta não foi fácil. Porque o povo murmurava muito. E por causa então dessa murmuração, porque no deserto não tinha água, eles chegaram, então, num lugar onde não tinha água, e Deus mandou Moisés falar à rocha. Essa rocha aqui simbolizava Jesus.
Então essa rocha acompanhou eles por todo o deserto, né? Deus colocava essa rocha no lugar para poder prover água para eles. Lá em Êxodo 17, tem também a primeira vez que Deus mandou Moisés tirar a água da rocha, e ali sim Deus tinha mandado ele ferir a rocha. Mas aqui, nesse momento em que o povo estava reclamando porque não tinha água, Deus tinha dito para ele: você não vai ferir, você vai falar. Você vai apenas falar para a rocha, e a rocha da rocha vai jorrar água. E essa água, então, vai matar a sede de todo o povo, inclusive dos animais. E Moisés, então, por causa da irritação que o povo causava, né? Ele deve de ter perdido a paciência. E ele desobedeceu a Deus. Porque aqui, então lá em Êxodo 17, Deus tinha mandado ele ferir a rocha. Bater com o cajado na rocha para sair água. Aqui não. Aqui Deus disse: apenas fale. Ordene, né? Ali no versículo... cadê o versículo? 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. E dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. E Deus então aqui tinha mandado Moisés apenas falar para a rocha, que ia sair água dela. Mas Moisés feriu a rocha de novo. Bateu na rocha. No versículo 11 diz: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Com o cajado, aqui era aquela vara de Arão que tinha florescido, né, para Deus mostrar que o escolhido para ser o sacerdote era Arão. Então esse bordão, né, essa vara, ele feriu a rocha com a água, com a vara, né, com o cajado ou o bordão. E aí Deus falou para ele, usando as nossas palavras aqui, Deus disse para ele: olha, Moisés, você me desobedeceu. Eu tinha mandado você falar a rocha e você feriu. Então, por isso, você não vai entrar na terra prometida. Aí, às vezes também as pessoas dizem assim: ah, mas Deus foi mal, só porque Moisés bateu na rocha, daí Deus não deixou ele entrar na terra prometida, recolheu ele antes. Não, Deus não foi mal, irmãos. Deus nunca é mal. Deus é extremamente bom, Deus é inteiro bondade. Mas a rocha aqui, como eu já falei, era símbolo do Senhor Jesus, que é a rocha eterna. Então, a primeira vez Deus tinha mandado Moisés ferir a rocha, significando que Jesus seria ferido na cruz. Então, era para ele ferir a rocha. Lá em Êxodo 17, se você quiser conferir depois. Agora, Deus tinha mandado ele apenas falar. E ele bateu. Então, por que Deus não permitiu que ele entrasse? Por causa que quando ele bateu agora de novo na rocha, ele estava como que sacrificando Jesus 2 vezes. Ficou entendido isso? Ah, mas Jesus nem tinha vindo ainda, como que Moisés estava sacrificando Jesus? Porque era um símbolo. Então Jesus foi ferido, ou seja, foi sacrificado na cruz uma única vez. Então foi a vez que Deus mandou ele ferir a rocha lá em Êxodo, para sair água. Agora aqui já não precisava ferir a rocha, porque o símbolo do sacrifício de Jesus já tinha sido lá quando ele feriu a rocha. Agora era apenas para falar. E ele bateu de novo, ele feriu a rocha. Então é como que se ele estivesse mudando os planos de Deus e, como a simbologia nos mostra, como se Jesus precisasse ser sacrificado mais de uma vez. E não precisa.
O sacrifício de Jesus foi único e perfeito. Amém? Ficou entendido isso? Então veja só, por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Quem conduziu o povo para a terra prometida foi Josué. Mas o que nós aprendemos com isso? Como eu falo sempre para vocês, hoje nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, e é uma geração mimimi, É uma geração dodói. É uma geração, como alguns chamam de geração Nutella. Ou seja, qualquer coisinha ofende. Não é verdade? Então, a geração de hoje, eles não querem ouvir a verdade que liberta, mas eles querem ouvir apenas uma palavra boa que agrade os seus conceitos de vida, que agrade o seu modo de pensar, para que a pessoa não precise mudar de vida. E nós sabemos que evangelho, conversão é mudança de vida. Então as pessoas hoje, dessa geração que nós chamamos de geração mimimi, ou seja, dengosa, É uma coisa assim que não dá de corrigir, porque senão reclama e sai da igreja. E saindo da igreja é aquilo que eu falo sempre para vocês. Quem não muda de vida, muda de igreja. Eu não estou falando aqui de todos os casos. Tem casos e casos. Tem casos que a pessoa realmente precisa trocar de igreja, porque se mudou, qualquer coisa, Mas assim, quando a pessoa não gosta de ser corrigida. Então, tem esse ditado assim, no meio cristão. Quem não muda de vida, muda de igreja ou muda de teologia. Então, é o que está acontecendo muito hoje nos nossos dias. As pessoas não querem ser corrigidas pela palavra de Deus. Elas querem apenas que a palavra de Deus justifique os seus atos errados. E isso não combina com Deus. Mas então, por que falar de Moisés aqui? Veja só, quando Moisés, então, foi impedido de entrar na terra prometida, é porque Deus falou uma coisa, Deus mandou ele fazer uma coisa e ele fez outra. Entenderam, irmãos? Deus mandou ele fazer uma coisa e ele foi lá e fez outra. Ah, pastora, mas como você disse, ele se irritou. Sim, pode ter acontecido isso, mas aquilo que Deus fala não é para ser mudado nem por irritação, nem por, porque não gostou de ouvir. O que Deus fala é ordem. E nós temos que obedecer. Amém? Então veja só. Deus falou uma coisa e ele fez outra. E isso acontece muito, então, nos nossos dias hoje. Como eu tenho falado bastante para vocês. O povo não quer ser corrigido. O povo quer ser agradado. E uma das coisas que... Agradado, eu não estou falando aqui de tratar mal, tá? Estou falando agradado no sentido de que a palavra agrade e justifique o pecado que ele quer cometer. É nesse sentido que eu estou falando. Mas então isso não condiz com a palavra do Senhor. Mas então, Deus falou uma coisa, Moisés fez outra. E hoje, no meio, vou dizer assim, evangélico, tem muita gente falando coisas aí que é totalmente contra o que Deus, o que Jesus falou. Por exemplo, eu também falo seguido para vocês desses pregadores coach, dessas mensagens que tira Jesus do centro do coração do homem e coloca o próprio homem, que o homem tem que ser agradado e não Deus. Então isso é errado e é o que está acontecendo muito hoje nos nossos dias. E vai ficar pior a cada dia que passa. Quanto mais perto do arrebatamento estiver, mais os homens vão querer fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Eu digo os homens, mas geração humana, homem e mulher, Então uma das coisas que falam por aí, que pregam, que ensinam, siga o teu coração. Você já deve ter ouvido algum pregador, alguém falar isso.
Siga o teu coração. Está sentindo de fazer alguma coisa? Faça. Siga o teu coração. Mas o que Jesus falou? Esse siga o teu coração vai totalmente contra a palavra de Jesus, porque Jesus disse assim, que era para seguir a Ele e não ao nosso próprio coração. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Vamos ler o que está escrito em Jeremias? Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Olhe, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Então esse evangelho que está sendo pregado por aí, que não é um evangelho, é um pseudo-evangelho, é um evangelho falso, é um evangelho de falsos profetas, que diz, siga teu coração, é totalmente contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, o coração é enganoso. Se o coração é enganoso, como é que eu vou seguir o meu próprio coração? Ele vai acabar me enganando. E não é só enganoso, é perverso. Então, além de o coração ser enganoso, ele também é maldoso. Ele vai nos levar para a maldade, para o pecado e para longe de Deus. Então, essa história de siga o teu coração é antibíblico. Não caia nessa. Não siga o teu coração. Siga Jesus. Olha o que Jesus falou, Mateus 19, 29. Mateus 19, 29. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então aqui Jesus está dizendo, aquele que tiver deixado, ou seja, aquele que não seguir o seu próprio coração e não seguir aquilo que lhe agrada, o que lhe faz bem, e que tiver abandonado tudo para seguir a Jesus, vai ser recompensado na vida eterna. Amém? Então, se for preciso, como Jesus falou, se for preciso, eu não estou aqui mandando ninguém abandonar a família, tá, irmãos? Não é isso? Mas, quando se coloca uma escolha, ou você fica comigo ou fica com Jesus, se você for obrigado algum dia a fazer essa escolha, escolha Jesus. Mas, por favor, não estou mandando ninguém abandonar a família, tá? Não vão me entender mal. Então, assim, ó, se tiver, e todo o que tiver deixado, casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais, 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Então, seguir o próprio coração é um engano, é um erro. E o diabo tem usado muito isso para enganar as pessoas. Ah, porque é moderno, é bonitinho dizer assim, siga o teu coração, faça o que você está querendo fazer. Não caia nessa, meu irmão. Não caia nessa. Se você seguir o teu próprio coração, se eu seguir o meu coração, nós vamos acabar no inferno. Porque o nosso coração é enganoso e perverso. Amém? Ficou entendido isso? Outra coisa que estão pregando, e que também é muito agradável de ouvir, que é parecido com o siga o teu coração, é seja você mesmo. Esse aqui é uma coisa que, como é que eu vou dizer para vocês? Seja você mesmo, quando você quer ser você mesmo, você vai gostar de pecar,
Você vai gostar de fazer as coisas erradas, você vai gostar de ficar longe de Deus. Porque quando nós somos nós mesmos, nós somos aquele ser humano, filho de Adão, afastado de Deus, que ainda não encontrou Jesus. Então, seja você mesmo, é errado. Nós não podemos ser nós mesmos. Por quê? Porque quem aceita Jesus, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Amém? Então, seja você mesmo, é outro engano do inimigo. Nós não podemos ser nós mesmos, porque o nosso eu, a nossa carne, ela quer coisa que satisfaça a carne, então ela quer pecar, ela quer fazer coisas agradáveis e não quer alimentar o espírito, quer alimentar apenas a carne. Então, se nós formos nós mesmos, nós vamos acabar nos afastando de Deus e condenados na eternidade. Por quê? Olha só, Jesus falou o contrário disso aqui. Jesus não mandou nós ser nós mesmos. O que é que ele disse? Lucas 9, do 23 ao 26. Lucas 9, 23. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então volte ali, Filipe, no 23. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Foi isso que Jesus mandou nós fazer. E o que é que o mundo está ensinando? Esse evangelho coach, falsos profetas por aí estão ensinando? Seja você mesmo. Mas Jesus disse: negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é dizer: ei, eu não mando em mim. Quem manda em mim é Jesus. Então isso é negar a si mesmo. Mas eu quero tal coisa e eu não posso fazer? Poder, você pode, mas será que você deve fazer? Porque às vezes as pessoas dizem assim: tenho que aproveitar a vida é tão curta. Realmente a vida é curta, mas a eternidade é longa. Nunca vai ter fim. E para quem quer ser ele mesmo, ela mesmo, e não quer se negar a si mesmo, vai ter uma eternidade sem Deus. Ah, pastora, mas é tão rígido assim? É assim. Não sou eu que estou falando, eu tenho que cumprir isso aqui também. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando, né? Negue-se a si mesmo. Ó. Se alguém quer vir após mim. Então Jesus dá uma condição. Alguém quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Então Jesus não disse assim: eu te obrigo a me seguir. Não, ele não obriga ninguém. Mas ele diz: se alguém quer vir após mim, quer dizer, se alguém quer me servir, se alguém quer que eu viva, né, no seu coração, na sua vida, para me servir, você tem que negar a si mesmo. Então o que é negar a si mesmo? É negar aquilo que o teu corpo, a tua carne quer. Ah, pastora, então eu não posso ter nada de bom na vida? Não é isso, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Deus tem prazer no nosso descanso, Deus tem prazer que a gente viva tranquilo, Deus quer nos dar bênçãos, mas o que Ele não quer é que nós venhamos fazer a vontade da nossa carne, e a vontade da nossa carne é só pecar. Então por isso nós temos que nos negar a nós mesmos. Eu sei que a minha carne quer pecar, então eu tenho que me negar se eu quero servir a Jesus. Eu vou ter que escolher entre o pecado, entre satisfazer a minha carne
ou seguir a Jesus. Ficou entendido? Amém? Então, negue-se a si mesmo, é o que Jesus falou. E o mundo aí prega, e pastores pregam, né? Seja você mesmo. Se você for você mesmo, você vai ter o que você merece. O que é que todos nós merecemos? O inferno. Então, quem quer ser dono da sua vida, vai perdê-la, como Jesus falou ali, no 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Eu não vou aceitar Jesus porque eu quero viver ainda, fazer muita coisa, aproveitar muita coisa na vida, para depois, quando eu estiver bem velhinho, eu penso em me converter. Mas será que vai chegar a ficar velhinho? Ninguém sabe quando que vai morrer, né? Então, para quem quiser salvar a sua vida, ou seja, vou aproveitar a vida, vai perder a sua vida, porque vai perder a vida eterna. Vai ficar sem Cristo na eternidade. Mas quem perder a sua vida por amor de Jesus, ou seja, quem se negar a si mesmo e não quiser cumprir os prazeres da carne e os prazeres do mundo, vai ter Jesus no seu coração. E o que é que Jesus disse? Quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará, porque vai ter vida eterna. Amém? Então caia fora dessas ideias aí que ando falando, tá? Porque é muito falado. Principalmente nesses videozinhos curtos de TikTok, essas coisas que tem por aí. O ser humano tem que fazer o que quer, porque a vida é curta, tem que aproveitar. Você faz, você consegue, você pode tudo. Você é o cara. Fuja disso. Porque isso aí só leva a um caminho, inferno. Outra coisa também, né, que ensinam muito acredite em você mesmo. Então estão vendo como tudo que está sendo ensinado é para si mesmo? Siga teu coração, seja você mesmo, acredite em você mesmo. Acreditar em nós mesmos. De que maneira podemos fazer isso, irmãos? Se nós somos pecadores, como que nós vamos acreditar em nós mesmos? Quantas são as vezes que você fica com dúvida do que tomar uma decisão na vida que você não sabe o que fazer? Como que você vai acreditar em você mesmo? Não tem como. Mas está sendo pregado isso. Acredite em você mesmo. Você pode, você consegue. Você é especial. Você pode tudo. Como isso? Não tem como. Se nós somos pecadores, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se nós acreditarmos em nós mesmos vamos estar nos condenando. Porque Deus não condena ninguém. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Deus quer salvar a todos. Mas aquele que não quer entregar sua vida para Jesus, só tem um caminho, é inferno. Então acreditar em nós mesmos também vai nos levar para o inferno. Então não acredite em você, acredite em Jesus. Vamos ler João 3,16, que eu acho que é o versículo mais conhecido da Bíblia, né? João 3,16. Olha o que Jesus fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em quem que nós temos que crer e acreditar? Em Jesus. Só em Jesus. Então, nós não temos que acreditar em nós mesmos. O que eu fiz de bom para poder acreditar em mim mesma? Se lá em Jeremias 17, Deus já falou que o coração é enganoso, como que eu vou acreditar? Como que você vai acreditar em você mesmo? Então não caia nessas conversas do inimigo que está sendo colocado dentro das igrejas. E está sendo colocado muito isso dentro das igrejas, essas ideias
que se chama o pragmatismo. O que é isso? É fazer o que dá certo, não o que é certo. Então isso está sendo espalhado no meio evangélico, no meio cristão, para que as pessoas acreditem nelas mesmas e se esqueçam de crer em Deus, crer em Jesus. Mas Jesus, né, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. É em Jesus que nós temos que acreditar, é em Jesus que nós temos que crer e não em nós mesmos. Amém? Graças a Deus. Outra coisa também, que é muito falado. Se te faz feliz, isto é o que importa. Que perigo mora aqui. Se te faz feliz, isso é o que importa. O mundo, irmãos, nós sabemos que ele jaz no maligno, ou seja, ele está morto no maligno, né? Ele está morto nas mãos de Satanás. Mas ele tem uma ilusão. E a ilusão do mundo é fazer com que as coisas pareçam tudo lindo, maravilhoso. Então, quando você olha para o mundo, é muito mais atrativo para você estar lá fora do que estar dentro de uma igreja servindo a Deus. É ou não é? Seja honesto com você mesmo. É. Aí é o que entra aqui de novo, satisfazer a carne. A nossa carne queria estar lá, sei lá, graças a Deus nós aqui não queremos mais. Mas se nós não vigiarmos, a nossa carne vai querer. Vai querer o quê? Vai querer estar lá numa festa, vai querer beber, vai querer fumar, vai querer se prostituir, vai querer fazer um monte de coisa errada. E é atrativo. Tudo parece bonito. Ah, mas olha lá, vou numa festa, vou dançar, vou beber, vou rir com os meus amigos, vou festejar a vida. É atrativo. Mas no final de tudo isso causa uma dor amarga. Porque o mundo não pode garantir uma paz, não pode garantir um sossego. É só Jesus que faz isso. Então lá na hora parece perfeito, maravilhoso. Mas e depois? Depois que a pessoa usou droga até dizer chega. Daí, eu graças a Deus nunca usei, não sei como funciona, né? Mas já ouvindo relatos de quem já usou, diz que a dor que dá depois que passa o efeito, dor não física, dor, um vazio no coração, é muito grande. Passou o efeito da droga, né? Ou da cachaçada, seja lá do que for, aí dá um desespero. E dá uma dor muito grande no sentido de não querer mais viver às vezes. Então o mundo parece muito atrativo. E por isso a pessoa diz, mas me faz feliz. Pode te fazer sentir alguma coisa boa no momento, mas é uma coisa boa disfarçada, porque já vem a dor do arrependimento, a dor da miséria, porque a pessoa acaba perdendo tudo que tem quando entra em um vício. E só pelo fato de estar lá, separado de Deus, já é uma dor muito profunda. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então veja só, se te faz feliz, isso é o que importa. Mas como? A pessoa pode sentir ali, mas essa felicidade não é eterna. Só quem pode dar felicidade eterna é Jesus. Isso passa, né? Então, passando tudo isso, vem aquele sentimento de desespero, de falta de paz. Então, é aquilo que Jesus falou lá em Marcos 8:36. Vamos ler? Marcos 8:36. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Em algumas traduções diz a sua alma. Então a pessoa pode ganhar, entre aspas, porque ganhar não está ganhando nada, mas
pode estar lá no meio de pessoas que dizem que são amigas. Quando essa pessoa não tiver mais nada para oferecer, esses amigos vão sumir. Igual a história, a parábola do filho pródigo. Ele só tinha amigos enquanto ainda tinha dinheiro. Perdeu tudo que tinha, ficou sozinho, foi comer com os porcos. Então isso te faz feliz? Pode fazer você pensar que você ganhou a vida. Ah, ganhei a vida, estou aproveitando a vida. Mas o que está fazendo é ganhando o mundo inteiro e perdendo a sua alma. Está lá fazendo tudo o que quer no mundo, sem freio, sem moral, sem ter uma regra, uma medida, até aqui eu posso ir, daqui eu não passo. Não, as pessoas vão, hoje em dia estão indo assim, fazendo abertamente, sem se esconder mais. Antes o povo ainda se escondia um pouquinho para fazer as coisas erradas, né? Hoje não se escondem mais, fazem em público. Então perderam totalmente a moral. Então a imoralidade está muito grande e eles acham então que ganharam o mundo, ou seja, estou feliz é o que importa. Estou feliz agora, está tudo bem. Mas e depois? Quando passa a cachaçada, quando passa o efeito da droga, quando fica sozinho em casa, que não tem um amigo que diz ser amigo e não é por perto. Quando encosta a cabeça no travesseiro e não consegue dormir porque não tem paz. Então, que alegria é essa? Que felicidade é essa? Então pode ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua vida ou a sua alma. E isso está sendo pregado. Faça o que te faz feliz. Você gosta? Você fica feliz? Faça, porque a vida é curta. Aproveite enquanto está novo. Aproveite enquanto pode festejar. Aproveite a vida. Como eu falei antes, a vida é curta, mas a eternidade é longa. Nunca vai ter fim. E aí? Aproveitou um tantinho assim, aqui na vida, na felicidade que achava que era felicidade, e vai sofrer um tantão assim que não tem fim? Que ganho é esse? Me entenderam, irmãos, o que eu quis falar? De que adianta? Então, se te faz feliz, isso é o que importa, é outro ensinamento do diabo aí que está levando as pessoas para o inferno. Por quê? Porque veja só, as pessoas dizem, vou buscar felicidade. Mas a felicidade, irmãos, nós encontramos só quando nós fazemos a vontade de Deus. Se a pessoa não fizer a vontade de Deus, por mais que ela tente ser feliz, não consegue. Porque está faltando algo, tem um buraco no coração, na alma, no espírito, é um vazio muito grande. E esse vazio só Deus pode preencher. E as pessoas tentam preencher com casamento, com filhos, marido, esposa, sexo, dinheiro, drogas. Nada disso preenche o vazio do coração do ser humano. Por quê? Porque Deus foi retirado do coração. Então esse vazio, esse buraco que está no coração de quem não tem Jesus é enorme. E não tem outra coisa que possa preencher. Por quê? Porque ali o lugar é só de Deus. E se ele foi retirado dali, então o vazio está muito grande. Né? Então não tem, nada vai satisfazer e preencher esse buraco, esse vazio que tem no coração da pessoa. Por mais rica que seja, pode ter milhões, pode ser muito bonito, muito bonita, não resolve. Isso tudo é passageiro, a Bíblia diz. Tudo isso acaba. Então, só quem pode preencher o coração do ser humano, o nosso coração, é Deus. Se não tiver Deus, a pessoa tem um vazio muito grande. E aí correm atrás de uma felicidade que não vão encontrar. Porque só se encontra essa felicidade quando se encontra Deus. Quando tem Deus, é aquilo que eu falo sempre aqui para vocês. Você pode estar circulado de problemas, em volta de problemas.
Mas se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você não dá a mínima. Tem momentos tristes? Claro, todo ser humano tem. Mas não vive na tristeza. Você tem alegria por pertencer a Jesus. Então essa é a alegria, a felicidade. E as pessoas dizem, não, mas eu quero ser feliz. Só que tem um detalhe, irmãos. Deus não fez a pessoa para ser feliz. Ah, que é isso, pastora? Você falou que Deus é bom, como que Deus não quer que nós sejamos felizes? Ele quer sim, mas quando nós o servimos. Mas Ele não nos fez para ser feliz. Ele nos fez para ser fiel. Estão entendendo isso? Se a pessoa é fiel a Ele, a felicidade vem junto com a fidelidade. E não é que Deus não queira que nós sejamos felizes, Ele quer. Mas essa felicidade só vai vir com a fidelidade. Então pense assim, Deus não me fez para eu ser feliz. Deus me fez para eu ser fiel a Ele. E se eu sou fiel a Ele, automaticamente eu sou feliz. Amém? Então é isso que o povo não entende. É isso que as pessoas estão deixando com que o inimigo fale coisas e faça coisas e entre dentro da igreja, porque tem gente que pensa, o diabo não entra dentro da igreja. Claro que entra, irmãos. Vocês veem aqui, né? Quando tem oração aí de libertação. E não é só quando cai uma pessoa na oração de libertação. O mundo entrou na igreja quando a igreja permite que esse tipo de mensagem entre e substitua o que Jesus falou, o que Deus falou. Então, o que nós vimos aqui? Primeiro, nós vimos que Moisés foi impedido de entrar na terra prometida porque não fez o que Deus mandou. Deus mandou fazer uma coisa e ele fez outra. E quando Deus manda nós fazermos uma coisa e nós fazemos outra, nós vamos colher as consequências. Entendido isso? E nós vimos também o quê? Que essa mensagem do siga teu coração é mensagem diabólica. Não tem nada a ver com a Bíblia. Tem nada a ver com a palavra de Deus. Seja você mesmo. Olha só, tudo aqui, seja você mesmo, acredite em você mesmo, se te faz feliz, isso que importa, é tudo colocando o ser humano no trono do coração. O nosso coração tem um trono. Eu estou falando de maneira figurada, não é que tem um trono, uma cadeira aqui dentro do nosso coração, não é isso. Mas é aquele lugar onde Jesus deve sentar e mandar na nossa vida. E tudo isso que o mundo está ensinando, então, com esse evangelho falso e barato que anda por aí, evangelho de triunfalismo, né? Você faz, você consegue, você vai vencer, você isso, você aquilo. Isso aí é mentira, não é bíblico. E tudo está trazendo o homem, o próprio dali que está fazendo isso, está sentado no seu coração, no trono que tem no seu coração. Então tirou Deus, tirou Jesus e se assentou no coração. Eu faço, eu quero, eu penso, eu mando, eu consigo. O que vai acontecer? Vai perder a salvação. Então o nosso eu não pode mandar em nós. Quem tem que mandar é Jesus. Por isso a importância que eu vivo aqui falando também. Aceitar Jesus como Senhor, não só como Salvador. Como Senhor é o quê? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo falou e nós temos que fazer isso também. Então, se Jesus manda, eu obedeço. Ele é o Senhor da minha vida. Ah, pastora, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque, como eu falei, o mundo parece atrativo. Ah, é tudo bonito lá. É muito mais bonito do que você ficar aqui 1h30, 2 horas sentada só ouvindo. Só que aqui o que você ouve é palavra de vida eterna. O que você tem lá fora é palavra de morte. Então é muito mais atrativo. Mas é uma palavra que vai levar a pessoa para o inferno. Então vamos fugir disso, irmãos.
Nós estamos vivendo no final dos tempos. Quando você vê alguma coisa assim na internet, desligue, troque, desligue o celular, sei lá. Coloque uma outra mensagem, uma outra palavra. Mensagem de triunfalismo, irmãos, já passou. Passou isso. Na década de 90, se eu não me engano, começou muito isso. Ah, você pode, você consegue, Deus quer que você seja rico, Deus quer que você... Não é verdade. Deus não quer que você sofra, mas Ele não te fez para ser rico. Ele te fez para ser fiel a Ele. Então Deus não te fez para ser feliz, Ele te fez para ser fiel. E se nós formos fiéis a Ele e aceitarmos Ele como Senhor, ou seja, Ele manda, eu obedeço. Não só como Salvador. Só como Salvador é bonito. Ah, eu quero ser salva por Jesus. Quem é que não quer? Mas só como Salvador, aí Ele não manda na tua vida. Então tem que ser como Senhor e Salvador. Aí Ele manda e você obedece. Ele manda e nós obedecemos. Ficou entendido isso? Amém? Então, fuja dessas mensagens de triunfalismo, fuja dessas mensagens coach, fuja desses pregadores de internet que tem por aí, que elevam o ser humano e colocam o ser humano sentado no coração onde deveria estar só Jesus. Fuja disso, meu irmão. Para que você fala isso, pastora? Porque nós estamos no final dos tempos. Jesus está vindo nos buscar. E isso vai aumentar. Por que vai aumentar? O diabo sabe que o tempo dele está curto. E ele quer levar o máximo de gente para o inferno com ele. Agora tem um detalhe, às vezes as pessoas pensam assim, ah, o diabo, ele manda no inferno. Ele vai ficar lá, como a gente vê nos desenhos, nos filmes, alguma coisa assim, com um garfo lá, cutucando as pessoas no inferno para fazer sofrer. Mentira. Ele vai para o inferno para sofrer também. Ele não vai castigar ninguém no inferno. Quem vai para o inferno está sofrendo a ira de Deus. É Deus que manda no inferno. Não é o diabo. O diabo não manda em nada. Quem manda no inferno é Deus. E quem não aceita Deus, infelizmente vai para lá. Então não pense essa ideia aí de que, porque o diabo vai ficar fazendo os que foram para o inferno sofrer. Nada disso. Ele nem foi para o inferno, ele nunca pisou no inferno ainda. Ele só vai depois para o lago de fogo, para ser torturado, junto com os que rejeitaram Jesus. Mas ele não vai fazer ninguém sofrer. Ele vai sofrer. Entendido isso, irmãos? Então fuja dessas mensagens que o diabo está colocando aí, que infelizmente muitos pastores que estão deixando essas mensagens entrar na igreja. Eu falei aqui, acho que foi terça-feira passada, as igrejas que realmente estão pregando o evangelho estão esvaziando. É sinal do fim dos tempos. Jesus falou que isso aconteceria. Que a apostasia, estão abandonando a fé. Agora, aqueles que pregam triunfalismo, ou seja, é vitória, é dinheiro, é dinheiro. Essas igrejas estão assim, ó. Mas não, se você, que eu falei terça passada, se você conseguisse enxergar o coração, se a pessoa é salva ou não, a gente ia ver que ali teria o quê? Mínima coisa de salvos. Porque não estão por Jesus, estão pelo que Jesus pode dar. Então fuja dessas mensagens. Jesus está vindo nos buscar. E Ele quer levar uma igreja santa. Uma igreja que não acredite nessas mentiras que o diabo está falando, porque ele não quer ir sozinho para sofrer no inferno. Ele quer levar mais gente. Fuja disso. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que não acreditar no nosso coração, temos que negar a nós mesmos, temos que acreditar só em Jesus e não se contaminar achando que tem que ser feliz, então vou fazer de tudo para ser feliz. Seja fiel, que com a tua fidelidade a felicidade vem. Amém? Ficou entendida essa palavra, irmãos?
Você foi abençoado com essa palavra?